com o Dr. Rodolfo também. Eu quero passar para o professor Ricardo, não vamos nos estender muito, professor, mas para que o senhor possa nos dar agora uma pincelada agora a nível de perspectiva. Essas ações que nós aqui conjecturamos, que podem acontecer, nós falamos até em percentuais, 40, um pouco mais de 30, um pouco menos de 30. Quando vai acontecer? A perspectiva é que aconteça em meados de fevereiro, como, por exemplo, o coronel MacGregor suscitou, ou a perspectiva é que, em termos concretos, isso aconteça na primavera local, outono aqui no Hemisfério Sul. Como que o senhor vê essa situação? Primeiro, vamos considerar que os dois exércitos eles são experientes da guerra de inverno. Vamos considerar isso. Vamos considerar que a Rússia está fazendo uma ofensiva de inverno. Ela está em ofensiva. Limitada, mas está em ofensiva. É aquilo que eu falei, ela está fazendo muito reconhecimento em força, isso é normal. Né? A organização dos BTGs ainda está em vigor, eu acho isso, depois isso é uma coisa para se discutir, porque eu achei que as reformas russas, os russos olharam uma coisa, entendendo, que os americanos estavam fazendo e interpretaram completamente diferente do que eles estavam fazendo e o resultado final. Né? E eu acho que por isso é que deu essa confusão que eles se meteram agora, né? E que eles acabaram com o nível divisional. Isso é loucura. A divisão é um nível... Porque, Rogério, o que ocorre? Na guerra, você já... acredito que os senhores já tenham visto um exercício, um jogo de guerra. Então, você faz jogo de guerra, você faz... aqui no Brasil, você faz jogo de guerra na brigada, na brigada você manobra com batalhão. O jogo de guerra de divisão, você manobra com brigada. Né? E aí vocês têm os estados maiores da brigada que vão manobrando. Acima da divisão é o corpo de exército. 2 ou 3 divisões, e aí você manobra, na manobra de corpo de exército, você manobra com divisão. Quando você passa a gerenciar o micro, né? Porque quando você passa a gerenciar o BTG, o batalhão, isso normalmente dá problema. Esse microgerenciamento dá problema. É isso que o Rodolfo se referiu à guerra mal conduzida. E aí você tem também os graus de autonomia. Então, o que está acontecendo? Do Surovikin, né, para cá, você houve uma centralidade maior. Então, agora, o que eu observo? Muito reconhecimento em força, muitas unidades reforçadas, porque o BTG é muito parecido com a Brigada Strike, né? Porque nos Estados Unidos tem 3 tipos de brigada. Né? Você tem a brigada blindada, né? Você tem a Strike e tem a brigada de infantaria. Ainda que todas elas tenham blindados, todas elas tenham artilharia, sendo que, por exemplo, a blindada tem artilharia autopropulsada, as outras 2 são artilharia rebocada, mas todos eles têm muita unidade, muitos veículos strike especializados, lançadores de mísseis anticarro, de mísseis antiaéreo, né, de canhões de tiro rápido, de 30 milímetros. Então, o que os russos estão fazendo? Os russos estão usando seus BTGs em reconhecimento de força. Na minha visão, o esforço principal está sendo feito pelo Wagner, pelo grupo Wagner. Por quê? Porque é aquilo que eu comentei. Dentro, você vai reconhecendo pontos da linha de frente, e quando você percebe que está uma linha fragilizada, você começa a atacar, você usa a reserva. Então, você vai desdobrando uma unidade atrás da outra. Vocês conseguem perceber isso? Um BTG vai e lança uma companhia. A companhia furou a linha. Aí ok. Né? Ela furou a linha, eu vou mandar agora mais strikes, lá mais uma companhia para ver o que aconteceu. Aí o cara vai, transmite pelo rádio, olha, entrei 5 quilômetros na linha. Aí peraí. Vou mandar mais uma companhia strike e vou mandar minha companhia de carro de combate, minha companhia de blindado. Abriu. Cara, nós entramos mais de 10 quilômetros, estamos no ponto tal. Aí você começa o ataque em massa, que eu acho que é o que a gente depreende que aconteceu. E em várias outras localidades, você está vendo muito isso, tá entendendo? Você vê muito teste, né, em torno da linha de frente.
entendendo? Então, essa ofensiva é o que eu estou vendo agora. Com relação a fevereiro ou a primavera, tem o período da Raspúcia, né? Daquele degelo que atrapalha as operações. Veja bem, na mídia ocidental eu me diverti muito com isso. Olha, a Raspúcia, olha, os russos vão pegar... os russos não sabem de Raspúcia. É mesmo, grande novidade, hein? Os russos usam isso desde Ivan Terrível, Pedro Grande, né? Stalin, né? O único que não conseguiu usar isso direito foi Nicolau II, por isso que caiu, né? Então, poxa, os caras sabem fazer isso. Se você vai fazer uma manobra dessa, você vai usar mais blindados sobre lagarta do que rodas, você vai procurar outros caminhos. Taticamente, você tem soluções. Com relação ao período, eu acredito que você tem, para o russo, uma oportunidade tática, que pode vir a ser, né, uma grande mudança estratégica no terreno. Por quê? Desde dezembro, nós estamos assistindo um envio cada vez maior de equipamento militar. Na melhor das hipóteses, né, um blindado, uma tripulação de blindado vai levar 90 dias, né, de treino intensivo para se tornar treinada o suficiente para ir para frente. Tá entendendo? Aqui a gente falaria... aqui nós usaríamos até um pouco mais de tempo. Você usaria muito simulador, faria muito simulador, depois você vai para o carro, manobra bem o carro, depois você vai fazer exercício com o carro, de tiro fixo, né, o carro para, dá tiro, depois até você fazer os exercícios com o carro se movimentando e atirando. Isso teoricamente, aqui no Exército Brasileiro, leva 6 meses para ser feito, entendendo? E você pegando a tripulação crua, e olha que eu estou sendo otimista, né? Às vezes leva mais tempo para você fazer aquele tiro, que é o grande lance do blindado, né? Que é o avançar, você abre, né? Ele começa ou atirando de frente, que é o ideal, né? Ou em ângulo, né? O canhão faz ângulo e atira, e vai atirando, e o comandante é que designa, né? Hoje, atualmente, você tem como até regular como ele vai, em que alvos ele vai designando para cada carro. Eu acredito que a oportunidade seria entre fevereiro, né, e abril. Você faz uma ofensiva, você alarga... O problema é que você tem que ter efetivo, porque o russo é outra maluquice que eu acho dessa guerra. Eles usam os caras 120 dias, 120 não, 180 dias, 6 meses. O ideal é 90 dias, né? Você vai, leva o cara para a linha de frente, 90 dias, tira a unidade, recompleta, descansa, treina, para voltar daí a mais 90 dias, ou 120 dias, 180 dias. Você pode ver as operações da Guerra do Vietnã, da Segunda Guerra Mundial, tinham esse fluxo. Lá combatia-se 90 dias, tirava da linha de frente, recompleta, descansa, recompleta, faz novo treinamento, e os caras não, os caras querem combater 6 meses, 1 ano. Tinha unidade russa que só saiu da linha de frente, começou a guerra, né, para eles em março, abril, eles saíram em dezembro. É muito tempo. Então, eu acredito que você tem uma oportunidade tática, né, de explorar, né, a fragilidade ucraniana nesse momento, e estrategicamente é o quê? De você levar a definição do conflito mais para o lado ucraniano, impedindo, né, que eles usem esses blindados, esse material que eles vão receber em bloco, ou seja, que eles, para impedir o avanço russo, eles sejam obrigados a empenhar as reservas